Eu venho à tribuna hoje para lembrar que ontem, 1º de maio, nós tivemos várias manifestações sobre vários temas, especialmente as reformas da Previdência e a reforma trabalhista. Mas a notícia mais grave foi a confirmação pelos dados oficiais e estatísticos do número de desempregados que o Brasil hoje enfrenta, um grave drama e problema social. 14,2 milhões de trabalhadores desempregados. E esse índice é um índice, eu diria, triste do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e também do que isso pode repercutir. Fora os trabalhadores da informalidade, estimados em mais de 10 milhões, ou aqueles que estão trabalhando por conta própria, que superam os 22 milhões de trabalhadores. E é exatamente por isso que nós temos que ter a inteligência de buscar, com iniciativas oportunas e que estão de portas abertas, para que mais vagas sejam abertas. O Rio Grande do Sul, desde os anos, há 5 anos, precisamente, começou a fazer um investimento no Polo Naval de Rio Grande, que mudou radicalmente a fisionomia econômica daquela região, que tinha no Porto de Rio Grande, 3º maior porto marítimo do país, a única referência e o eixo, mas apenas um porto destinado à exportação e à importação. Ali não se tem valor agregado num porto, é prestação de serviços, é logística. E hoje eu recebi a visita do prefeito de Rio Grande, Alexandre Lindmeier, da prefeita de São José do Norte, Fabiane Zogby Roig, e também do vice-presidente da Fiergs, Torquato Ribeiro Pontes Neto, e também do presidente da Agência de Arranjo Produtivo Local, APL, Renan Guterres Lopes. O que essas autoridades, e é bom lembrar também a pluralidade partidária, prefeito do PT, a prefeita de São José do Norte, do PSB, e a senadora do PP, Partido Progressista. Porque a causa é uma só, senador. É uma causa de interesse do Rio Grande do Sul, como antes, pouco antes, eu estava numa audiência com o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Paulo Lustosa, tratando da defesa do carvão mineral do Rio Grande do Sul, que interessa também a Santa Catarina. Lá estavam também representantes de todos os partidos, de oposição, de situação, técnicos, especialistas, todos ali com o mesmo objetivo, defender o interesse do Rio Grande. E penso que esta é a responsabilidade maior que nós temos, pois essas autoridades de Rio Grande, lideradas pelo prefeito e também pelo reitor que deveria estar lá, foram levar-me um apelo importante, que aqui já foi ocupado até por manifestações de outros parlamentares gaúchos. A Petrobras está cotando a P71 no mercado internacional, conforme informação do setor petroquímico. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse que será pelo modelo de leasing. Esse modelo, o modelo de leasing na contratação, permite a construção de plataforma no Brasil com conteúdo local. Os prazos e os custos apresentados pela indústria brasileira são menores que os prazos, são menores os custos do que os custos do mercado internacional. A preparação e lançamento do edital de construção da P71 em Rio Grande configuraria uma ação de redução de danos para o estado do Rio Grande do Sul. Esta não é uma questão local apenas da região do Rio Grande do Sul. É, sim, cara senadora Fátima Bezerra, um interesse nacional. Porque esse projeto, e eu aqui sou uma senadora independente, devo reconhecer, foi uma iniciativa da ex-presidente Dilma Rousseff, quando era ministra de Minas e Energia.
E eu tenho a serenidade e a responsabilidade de dar os nomes de quem fez as coisas. Não vou jamais omitir a realidade e a história. Foi ela que fez. A propósito, até quando eu era jornalista, ela era ministra, me deu em primeira mão a informação da construção dessas plataformas em Rio Grande. Dali nasceu o Polo Naval. E, evidentemente, o Rio Grande do Sul, com esse Polo Naval, passou a ser um grande centro de produção e agregar valor, com impacto em todas as regiões do meu estado, especialmente Caxias do Sul, Canoas, na área metalmecânica. 81 mil trabalhadores, empregos diretos no setor, no segmento e na cadeia produtiva, pois dessa plataforma P71 está isto aqui pela metade. Posso mostrar? Eu queria que a nossa TV Senado mostrasse esta foto para os telespectadores. Este é o Polo Naval e esta é a P71, que já está com pelo menos metade da construção está sendo feita. Esta realmente é uma obra que tem um impacto sobre o nível de emprego extraordinário. É o tal conteúdo local. E para esta iniciativa se reuniram empresários, trabalhadores, academia, Universidade Federal de Rio Grande, a Fundação Universidade Federal de Rio Grande, também as prefeituras municipais, os partidos políticos. E eu faço um apelo aqui ao presidente da Petrobras, Pedro Parente, que todo o Brasil reconhece como um excelente gestor, que quando comandou o Ministério, o chefe da Casa Civil, comandou o apagão com grande capacidade de competência, e agora no comando da Petrobras, é uma empresa estatal com ações na Bolsa de Valores, e ele não precisaria que, claro, tenha na gestão a sua prioridade número 1. Mas no momento que o Brasil tem 14 milhões de desempregados, a P71, o Polo Naval, deveria ser, sim, um grande elemento, uma grande oportunidade para a ocupação desses trabalhadores desempregados. E lá, em Rio Grande, foi desenvolvido também, quando tivemos que importar, entre aspas, soldadores, funileiros, de polos já implantados, como na Bahia ou do Rio de Janeiro, tiveram que ir para lá para criar um polo de expertise e de especialização na área técnica, porque não haviam soldadores em quantia suficiente para tocar uma obra gigantesca como ela. Por que não fazer e não atrair investidores estrangeiros para que façam e ocupem as empresas, eventualmente, que estão envolvidas na Lava Jato e que estão, por isso, e exclusivamente por isso, impossibilitadas de conduzir o projeto. Mas aquelas empresas que estão em administração judicial podem, sim, até pela condição que estão vivendo hoje, tomarem as rédeas desse projeto e darem prosseguimento a ele. Você me concede uma parte? Com todo prazer, senador Lindbergh Farias. Eu fiz essa parte, senador, a gente às vezes diverge tanto, mas no momento de uma convergência, que eu concordo com o discurso de Vossa Excelência, eu sei a importância daquele polo naval lá no Rio Grande. O presidente Lula, inclusive, foi no sábado lá, junto com a presidenta Dilma, e, na verdade, você sabe que a discussão sobre política de conteúdo local é algo que nós devemos fazer. Nós temos uma situação de profunda recessão da economia. Até a Fiesp, agora, lançou um documento, senadora Ana Amélia, muito duro, dizendo que, no momento de depressão econômica como essa, você acabar de uma hora para outra com a política de conteúdo local, você vai agravar a crise no país. São empregos sendo gerados. O Polo do Rio Grande perdeu muitos trabalhadores. Eu não sei aqui dizer o número, mas parece que agora só tem 2.000. Parece que teve mais de 20 mil trabalhadores lá. Então, eu faço questão de fazer essa parte, porque nós que divergimos tanto, é importante mostrar que esse tema pode unificar amplos setores da sociedade brasileira e aqui no Parlamento. A defesa de uma política de conteúdo local que dê força à nossa indústria naval, ao setor de defesa, ao setor de telecomunicações. Cumprimento Vossa Excelência. Fico muito grata, senador Lindbergh Farias, e queria que essa parte do senador seja incluído, senador Paulo Paim, nisso que eu estou falando agora. Especialmente defesa, fico feliz que ele tenha citado defesa, senador. A área de defesa, o Brasil tem um espaço extraordinário, porque nós temos CISFRO,
Detron, nós temos projetos extraordinariamente importantes na área de tecnologia da informação, que certamente, se forem dado prioridade, mas o orçamento dessa área também cortado pelas dificuldades que estamos vivendo. Para completar sobre essa questão do conteúdo local, que Vossa Excelência bem referiu, lembro aqui uma entrevista que foi dada pelo vice-presidente da ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, Hernani Calduro, fazendo uma conclusão dramática. O polo naval será um ferro velho. Transformar aquela conquista do Rio Grande do Sul, não apenas a iniciativa que foi feita, que foi oportuna e necessária, mas ela passou a ser um patrimônio da sociedade gaúcha, um patrimônio brasileiro, de setores estratégicos e importantes, como é a questão do conteúdo local. Então, ele fez essa previsão de ser um ferro velho ou uma sucata, porque nós estaríamos contratando plataformas marítimas, a P-71, em outros mercados, China, ou Singapura, ou outros lugares que fabricam, o Japão também, plataformas. A similaridade de atrasos numa entrega, o atraso no Brasil é semelhante ao atraso do estaleiro estrangeiro. Os valores são semelhantes. Por que não atrair, então, o investidor estrangeiro para que venha ele tocar aqui e assuma empresas que estão eventualmente aí envolvidas com a questão da Lava Jato, para que elas toquem esses projetos. Eu faço aqui este apelo ao doutor Pedro Parente, que tem, sem dúvida nenhuma, sensibilidade social para entender que o interesse nacional deve se sobrepor agora ao interesse que possa, eventualmente, claro, salvar a Petrobras, transformar a Petrobras numa empresa altamente lucrativa, como foi, mas é preciso também ter um olhar sobre esses aspectos sociais, porque a cadeia produtiva de um polo naval não se limita a produzir ali uma plataforma que custa milhões de dólares. Não. Ela ali tem até um pequeno restaurante, fornecedor de quentinhas para os operários que ali trabalham. Área de serviço, área de vigilância, área de limpeza, serviços, tudo. Por isso, o total de empregados neste polo chega a 81 mil trabalhadores diretos. Então, eu trago esse tema, agradecendo o alerta que recebi e o pedido que recebi, que aqui com muito empenho quero continuar trabalhando, para que o polo naval não seja, como previu Hernani Calduro, da ABMAC, mas não seja um ferro velho, mas sim a retomada de um projeto de grande interesse estratégico para o Rio Grande do Sul e para o país, que é a produção no nosso país de plataformas marítimas que tenham o grande... Quero também renovar aqui a foto disto, senador Roberto Requião. Isso aqui é a foto do que está hoje, a P-71, que é essa que vai ser licitada no mercado internacional. Metade dela já está feita. Então, para que nós vamos deixar de ter? Aqui dou outras fotos aqui. A P-53 teve apenas 4 meses de atraso. Foi entregue em 2008, projeto pioneiro em Rio Grande, a P-53, desafios de capacitação, fornecedores e mão de obra local. Essas são as provas incontestáveis da relevância desse projeto. Com muita alegria, concedo a parte do senador Roberto Requião. Como acredito, senadora, que faria e fará todo o plenário, eu subscrevo as suas palavras, mas trago a Vossa Excelência uma preocupação. Eu vi uma declaração do Pedro Parente, no Rio Grande do Sul, quando instado por políticos para não encerrar os investimentos da Petrobras e, fundamentalmente, o Porto. E o presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse, com todas as letras, que a Petrobras, sob a gestão dele, não tinha nada a ver com políticas sociais, que ela respondia ao mercado e aos seus acionistas. Talvez a solução para essa crise fosse a remoção do Pedro Parente do comando da empresa. Imagina, Vossa Excelência, um Pedro Parente dirigindo a Companhia de Águas do Rio de Janeiro, que se pretende privatizada. Quando a população pedisse mais água tratada, extensão da rede de esgoto tratado, ele respondesse, igualmente a Pedro Parente no Rio Grande do Sul, que ele não tinha nada a ver com políticas sociais,
que a sua empresa responderia ao mercado e aos seus acionistas. É um equívoco absurdo que está dentro da orientação do governo para o fim da Petrobras e não a sua transformação numa grande e lucrativa empresa. Eu lamento ter acrescentado essa memória ao seu discurso, mas acho muito difícil, com este governo e esse presidente da Petrobras, termos alguma solução. Senador Roberto Requião, eu agradeço imensamente o seu à parte, mas eu quero só, por uma questão até de justiça, a declaração textual à Rádio Gaúcha de Pedro Parente, como foi também da entrevista de Hernani Calduro, da ABIMAQ, também à Rádio Gaúcha, em resposta à entrevista, a frase de Pedro Parente a respeito disso: Petrobras não pode ser responsável por políticas públicas. Política pública é diferente de política social. Então, eu apenas, para resguardar a verdade dos fatos, essa é a questão. Então, essa foi a declaração textual do Pedro Parente em relação a essa matéria. Eu penso Pior ainda do que a versão que eu lhe reportei. Não, eu não considero, senador, não vamos fazer um debate aqui, porque política social tem um alcance relevante, inclusive na área do emprego, tem um alcance, como já o próprio nome diz, muito amplo, e política pública é definir a questão de arranjo local, de valorização da produção nacional, políticas que são mais amplas, que são competência do Poder Executivo, não de uma empresa estatal como é a Petrobras, que ela segue a política do Ministério de Minas e Energia, determinada pelo governo. Então, eu apenas aqui quero botar os pingos nos is e agradecer a Vossa Excelência, entender, mas a frase do Pedro Parente foi essa: responsável por políticas públicas, que a Petrobras não é, claro que ela tem que dar respostas aos seus sócios. Então, eu quero renovar o agradecimento e apenas reafirmar a frase de Hernani Calduro, da ABIMAQ, que diz: não se sustentam as justificativas de que a indústria brasileira não é competitiva e que as plataformas precisam ser construídas na China. Nem o argumento de atraso nas encomendas é bem assim. O vice-presidente da ABIMAQ reforça que o setor naval tem potencial de criar 30 mil empregos diretos no Rio Grande do Sul. Atualmente tem menos de 3 mil, segundo informações da ABIMAQ. Por isso eu subo aqui para defender esse projeto e dizer que o Rio Grande do Sul precisa muito da retomada do polo naval. Muito obrigado, presidente. Obrigado aos senadores.